Esportiva tá no ar e essa dupla de ataque entrosadíssima que está comigo aqui hoje no estúdio. Tcharam! Olha como eu tô loira. Corta pra mim, diretor. Hã? Novo visual, não é mesmo? Claro, porque o Silvestre tá de visual novo, tirou barba, fez o cabelo, o bigode eu também tenho que fazer, não é mesmo? Buenas tardes, buenas noches. Muito bem, e essa dupla de ataque aqui, Alexandre Silvestre e Osmar Garrafa! Uhul! E hoje tem noite recheada de jogos da Copa do Brasil. O Santos entra em campo daqui a pouquinho contra o Botafogo de Ribeirão, lá no interior. Já o São Paulo encara o Ituano no Morumbi, ó, não pode tremer, não pode ficar com medo do Ituano, não. Vai pra lá, ó. O Zé Paz, cadê o José Paz? José Paz tá na área, tá lá, né, na Casa do Tricolor, com um convidado mais do que especial, que daqui a pouco nós vamos mostrar pra vocês. Valeu, Zé, bonito esse take, hein, Zé? O estádio todo do fundo. Logo mais você vai saber quem é o nosso convidado especial. Ontem teve a festa de encerramento do Paulistão no Pacaembu. A gente também vai contar em instantes pra você como que foi, como que rolou esse bastidorzão da festa. Claro que também vamos falar da demissão do Vitor Pereira. Já foi tarde, Portugal. Foi embora pra Portugal mesmo? Ah, se ele foi pra Portugal, não sei, mas ele perdeu o lugar. Muito engraçado, né? Um monte de gente ficou feliz que o português foi embora. E menos os cariocas, que agora tem muita gente tá triste também. Os rivais do Flamengo. É, os rivais estão assim, poxa, que pena que mandou embora, ficasse lá pra continuar desandando o time. E no Palmeiras, Leila Pereira falou sobre o mercado da bola. Tem ainda o Coringão e a estreia do nosso quadro Sonhando Alto, que é lindo demais. Então a gente vai num pé, volta no outro, até já. Muito bem, de volta para sua telinha. Antes da gente seguir, eu quero dar um aviso para vocês. No próximo domingo vai ser realizada a 21ª Caminhada do Coração, ao Giz Valdemar Zucas, lá realizada pelo Rotary Clube de São Paulo, no Alto da Moca. Vai ser das 7 da manhã até 1 da tarde, Caminhada do Coração, no estacionamento lá do Shopping Moca. O evento é gratuito, é social, é solidário, todos os alimentos arrecadados, ali não perecíveis, serão destinados às vítimas daquela tragédia que aconteceu no Litoral Norte. Hoje a gente começa uma série de reportagens muito especial sobre jovens que sonham alto, que sonham com espaço no esporte. A gente dá largada nesse projeto com uma reportagem muito bacana que o Alexandre Silvestre fez numa peneira de futebol do Juventus. Pode rodar Sonhando Alto. A boa e velha peneira ainda é um dos caminhos para quem quer entrar num clube de futebol. Existem outros, mas a tradicional, clássica peneira resiste ao tempo e embala o sonho de muito garoto por aí. Aqui a gente vai procurar avaliar todos. Aqui eu não vou falar para você que não tem empresários que mandam jogadores aqui, claro que tem. A indicação, claro que tem. Mas a peneira também é importante. Famílias se mobilizam para levar um filho para testes assim. Às vezes gastam até o que não tem por uma viagem que pode ser em vão. Veio um atleta que veio da Bahia, o pai largou lá o trabalho, embarcou da Bahia e chegou aqui para fazer uma avaliação. Lógico, se inscreveu, né? E você tem todo o acompanhamento, não só para esse caso, mas para todos. Mas é um caso diferente, porque você vê o esforço, a dedicação, sem uma condição financeira. Bendita bola! Assim que o Juventus abriu a peneira para esse ano, divulgando na internet, em poucas horas, mais de 1.000 garotos já estavam inscritos e outros 2.000 na fila de espera. A concorrência é grande, há vagas, porém limitadas. Realizar o sonho de virar jogador de futebol não é nada fácil. Nós estamos trabalhando com a categoria 15, 17 e 20. Nós abrimos, né, as avaliações, que foi um sucesso para nós e nós esperamos uma grande procura, mas quando nós abrimos as inscrições, a expectativa foi além do que nós esperávamos, né?
Uma das complicações da peneira, além do enorme número de interessados, é o pouquíssimo tempo para mostrar serviço em campo. Eu tento me diferenciar dos outros, tento ser, vamos dizer, um pouco egoísta, né? Não no sentido ruim. Atenção, molecada, para uma dica importante agora. Não fazer mais do que sabe. Eis alguns exemplos de meninos que estão passando pela peneira do Juventus. Iago Matias, 15, meio campo. Pedro Guilherme, 16 anos, volante. Lucas Gabriel, 13 anos, meia. Os dois irmãos que vieram de longe enchem os pais de esperança. A gente veio de Apodi, no Rio Grande do Norte, e viemos em busca de um sonho, né, deles dois, entendeu? Que a gente já está nesse corre do futebol há muito tempo, desde 2015. Rodamos muito já, fomos várias peneiras, avaliações, e sempre com muitas dificuldades, entendeu? Que é a parte pior que existe aqui no meio do futebol. Porque você tem que alinhar emprego, despesa de casa, passagens aéreas que os clubes não arcam, e isso é muito complicado. Filhote de peixe? Peixinho é! Portas podem se abrir para quem é filho de ex-jogador profissional, não no caso do ex-zagueiro do Palmeiras, Thiago Matias. Vou ser sincero, eu estava aqui quietinho, hoje foi o terceiro dia dele, ninguém tinha me conhecido nem nada, depois que falei com vocês aqui. Aí o pessoal... Ou seja, o pai não deu carteirada? Não. Às vezes você tenta dar uma carteirada, fazer alguma coisa, dar uma facilitada para ele e acaba lá na frente ele tendo um desânimo, tendo uma desilusão. Suar a camisa não basta, ter força de vontade, garra e jogar bem também não. Aqui é um começo, portas vão fechar, mas outras vão se abrir, né? E cito alguns grandes atletas que passaram, cito o Cafu, que foi campeão do mundo, montou uma Copa do Mundo como capitão, que foi, né, mandado embora em várias peneiras. São muitos os fatores que interferem neste processo seletivo. É preciso acreditar, ser resiliente e ter uma certeza: é proibido abaixar a cabeça. Mais uma vez, obrigado. O Juventus está sempre tendo avaliação. Futuramente, quem sabe, vocês podem retornar. Silver, que matéria! Parabéns, hein? Sonhando alto aí. E é o sonho de tantos meninos, e esse sonho começa no futebol, na peneira, né, Silver? Com certeza, e lá no Juventus, essa peneira foi o mês passado, né? E assim que eles divulgaram na página do clube, foram milhares mesmo. Acho que foram 2.000 inscritos. Inscritos em poucos minutos, em poucas horas, e novas peneiras no Juventus irão se abrir. É só a rapaziada, a galera ficar antenada na divulgação do Clube da Moca. Fica de olho, tá tendo peneira em vários lugares. A gente foi numa outra peneira de futebol feminino que a gente mostra para vocês aqui em breve. Acabou a era Vitor Pereira no Flamengo. A situação do treinador estava insustentável, né? Desde a derrota para o Fluminense na decisão do Campeonato Carioca. Hoje, a diretoria rubro-negra tomou vergonha na cara, confirmou a demissão do profissional Vitor Pereira, que comandou o rubro-negro em, vamos lá, fazer o scout aqui, 21 jogos, 12 vitórias, 2 empates e 7 derrotas. Não foi tão ruim. Olha, 12 vitórias, 2 empates. Agora vem a parte ruim. Agora vem a parte ruim. É que ele perdeu tudo que ele disputou. Nesse período, o que aconteceu? O Flamengo perdeu a Supercopa do Brasil, o Mundial de Clubes, 2, a Recopa 3 e o Carioca 4. Então, assim, e a Taça Guanabara também, que é o primeiro turno do Campeonato Carioca. Verdade. Põe no pacote. Então, tudo que ele disputou, ele perdeu, apesar dos números ali. E aí? Ele fez tudo errado.
Na saída do Corinthians para o Flamengo, não foi honesto, não falou a real, poderia ter sido muito mais sincero. Ó, tô indo para um clube que nesse momento vai me oferecer uma melhor condição de ser campeão, um clube que vai me pagar mais e eu quero morar no Rio, em vez de usar o argumento da sogra. Agora não vai morar no Rio. E aí ele conseguiu, como disse o Zé ontem, perfeitamente, ele conseguiu estragar o time do Flamengo. Né? E para mim o tal do Cartola lá, o Marcos Braz, deveria sair junto, porque esse cara ele brinca de fazer banco imobiliário no Flamengo. Ah, são quantos milhões e milhões que o Flamengo está gastando com os técnicos que ele demitiu e quantos milhões que ele vai gastar com o técnico a ser contratado. Era só ter mantido o Dorival Júnior, que foi o campeão da Libertadores, Garrafa. Boa noite, Silvestre, Michele, boa noite, galera, acompanhando o Gazeta Esportiva. Começou errado, terminou de forma errada. O erro manda conta. Chegou o boleto, chegou a conta, chegou até cedo do que se imaginava. Todos nós esperávamos um reencontro não muito agradável dele, Vitor Pereira, no Campeonato Brasileiro, com o Corinthians na Arena Itaquera. Isso não vai acontecer, mas antes cedo do que tarde. Agora, concordo com o Silvestre. O Braz é o grande responsável por isso. O Braz é o grande responsável com o Real Madrid, pode esperar, a sua hora vai chegar. É um fanfarrão, é um gato fogueteiro e continua lá no Flamengo. Ele continua no Flamengo. Então é muito simples, se resolve o problema. Não vai sair do bolso dele essa multa, a multa bilionária. É isso, agora essa multa, vai ter a multa, vai ter que pagar a multa. Tem a multa. E o Vitor Pereira que disse aqui que a gente não sabe a conta bancária dele, eu não sei, mas que ela ficou mais gorda, ficou. E ele se queimou no mercado brasileiro, né? Encerrou o ciclo para mim, Silvestre. Não só pelo modo como ele trocou o Corinthians pelo Flamengo, como pelo modo que ele dirigiu os dois times, principalmente o Flamengo, que foi uma catástrofe. Diferente do outro português. E para mim ele encerra o ciclo dele no futebol brasileiro. Não vejo espaço para ele em mais nenhum lugar. Nem no seu Londrina? Você tá maluco? Como assim, pô? E o detalhe curioso é preocupado com a sogra. Estou preocupado com a sogra. Está voltando para Portugal. Ontem foi dia de festa no Pacaembu. A Federação Paulista de Futebol premiou os destaques do Paulistão, né, do Campeonato Estadual. E é claro que a gente marcou presença. Bora ver. O Paulistão acabou no domingo, mas na noite dessa segunda-feira, a Federação Paulista de Futebol promoveu a tradicional festa de premiação individual. E você acha que o Rony, mesmo com o braço quebrado, ia ficar de fora? Cara, eu tô muito bem, graças a Deus. Eu tô muito feliz por tudo que aconteceu. E é lógico que o Campeonato Paulista ele é um gás a mais que te dá pro resto da competição ou pro resto da temporada. A seleção do campeonato, escolhida por técnicos e capitães, ficou assim: o Everton, Reginaldo, Gustavo Gomes, Didi e Juninho Capixaba, Zé Rafael, Luan Dias, Renato Augusto e Rafael Veiga, Rony e Bruno Mezenga. 5 do Palmeiras, 4 do Água Santa, 1 do Corinthians e outro do Red Bull Bragantino. E o técnico eleito para comandar esse time aí não foi o Abel Ferreira, não, e sim Thiago Carpini, que fez história ao levar a equipe de Diadema à final. Isso para mim nem é o mais importante. Eu estava até falando anteriormente numa resposta ali que tudo que nós vivemos foi histórico, único. Por mais que eu viva outras coisas na minha carreira, eu vou me preparar para isso. Esse momento foi incrível, pelas dificuldades, né, e chegar até esse momento. E aqui na festa de gala do Paulistão, que aconteceu onde era o gramado do Pacaembu e teve mais de 1000 convidados, ninguém saiu com mais troféus do que Rafael Veiga. Além de entrar na seleção do torneio, Veiga foi eleito o craque da galera por meio de votação popular e o craque do campeonato aí com aval dos especialistas. Hoje a gente ainda está no Campeonato Paulista, premiação, comemorando e tudo mais, mas amanhã, quando chegar no Palmeiras, já é realmente descer a montanha ali e fazer de tudo para estar bem na quarta, para começar uma boa Copa do Brasil, depois um brasileiro e ainda assim a gente conquistar títulos esse ano. Bruno Mezenga, melhor centroavante, também foi o craque do interior. Feliz com tudo que aconteceu, né? Às vezes a gente não ganha, mas o legado, a história que a gente deixa e a comoção que a gente deixou em todos, eu acho que foi gratificante.
Outro que levou 2 troféus para casa foi Roger Guedes, artilheiro junto com o Galopo do São Paulo e autor do gol mais bonito marcado contra o Botafogo depois de assistência de calcanhar de Renato Augusto. Quando não dá no coletivo, individual também a gente fica muito feliz. O objetivo que eu tenho individual esse ano era com certeza artilharia, consegui. Estou muito feliz, agradecer a Deus pelo meu momento. Espero continuar assim, se Deus quiser. Infelizmente não veio o título, mas a gente vai em busca dos próximos que tem aí pela frente. Christian Barletta, agora atleta do Timão, foi coroado a revelação do estadual pelo que fez no São Bernardo. O Paulistão é uma vitrine, mas muito se dá também ao time que a gente construiu lá, a família que a gente construiu. Creio que sem esse campeonato que todo mundo fez ali, individualmente, também coletivamente, eu não poderia estar aqui. Então é só agradecer a eles e isso se dá muito ao elenco de São Bernardo, diretoria, comissão, todo mundo. O Corinthians ainda ficou com o troféu Fair Play, mas o clube almeja muito mais que isso, é claro. Esse momento eu já vivenciei, e num grau inclusive até muito superior. O que a gente precisa fazer é cada vez mais reorganizar a nossa casa e a nossa instituição e colocar ela a um nível em que essas grandes equipes também têm buscado, que são as conquistas, né? O prêmio de melhor árbitro foi para Rafael Claus novamente. Para fechar a festa, rolou um samba com Diogo Nogueira. E mais comemoração do campeão Palmeiras e da empolgada presidente Leila Pereira. O Palmeiras hoje é uma máquina, gente, sabe? É uma era espetacular. Em 108 anos de história, eu não tenho dúvida nenhuma que é a melhor era que nós estamos vivendo. Você concorda com essa história de terceira academia? Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Não é a terceira academia, entende? E eu vou lutar muito para que essa era dure por muito, muito tempo. É a era Pereira, né? A era da tia Leila. Primeiro, é a terceira academia, na opinião de vocês dois? Eu diria a quinta. Até falamos num podcast ontem no Confra, Michele, com Mauro Betting, e eu concordo com o que ele disse ao nosso programinha, né, Garrafa? Que seria uma espécie de quinta academia, se é para decretar assim, porque teve a primeira academia lá nos anos 60, a segunda nos anos 70. Eu consideraria também uma academia anos 90 com Luxemburgo, principalmente, aquele time fantástico, saindo da fila e depois o ataque dos 100 gols. E essa agora? A quarta ou a quinta? É tanta academia. Ou seja, todo time que ganhou o título, você falou que é academia. Não, pra são mim... momentos. Não, mas pra mim é anos assim, 60 um grande momento, anos 70 outro. Esse time do Palmeiras, se você pega... Ano 90 e agora. Eu me atrapalhei nos números, mas são grandes fases. Se você pega e olha para esse time do Palmeiras, para a campanha, pelo que o Abel tem feito, são títulos que entram para a história. O Abel pode ser colocado, se não é já, muito provavelmente deve ser o maior técnico da história do Palmeiras. Mas em termos de academia, qual é o critério que eu tenho para academia? Academia é um futebol bem jogado, Dudu, Ademir, esse é um futebol plástico. E esse time do Palmeiras é um time eficiente. Isso não tira nenhum mérito de tudo que esses jogadores, que essa gestão tem feito à frente do clube. Então a academia, para mim, é aquele futebol jogado, aquele futebol de técnica. Aquele time do Vanderlei Luxemburgo, do 100 gols, era um time que jogava muito bonito. Palmeiras muitas vezes joga bonito, outras nem tão bonito. Palmeiras é um time extremamente eficiente e por isso eu não o qualifico, e respeito quem qualifica, cada um tem os seus critérios, como academia. Entendo que é um timaço... Essa não é academia, para você. Que é um timaço, mas é um time muito mais eficiente do que tecnicamente brilhante jogando bola. Então... Rapidinho, desculpa, mas só para confirmar aqui, então, para mim, a quarta academia, concordo em parte com o que o Garrafa disse, porém, para mim, o Palmeiras pode não jogar o futebol brilhante, mas pelo que temos hoje em dia, joga muito bem. Resumindo, é academia ou não é academia, Silvestre? É a quarta academia. Então, tá bom. É a quarta. Bom, foi pra lá, voltou? É o seguinte, nosso convidado de hoje, que está lá no Morumbi, junto com o José Paes, jogou
numa das academias, então. Aí sim. Vem pra cá, Miller, vem pra cá, José Paz. Muito boa noite pra vocês, meus queridos. Primeiro, vamos fazer a pergunta da academia. Essa é uma academia pra você, Miller? Porque você estava na academia do professor Lucha, né? Boa noite. Vai você, Miller. Vai lá. Boa noite, Michele, Garrafa, Silvestre. José Paz aqui, jogador caro. Moleque. Desculpa, o vento aqui é muito forte. Mas eu acho que hoje sim é uma academia. Uma academia bem assim, né? Furrequinha, mas é uma academia. Academia sem muito aparelho, meu Miller? É verdade. Aquelas academias que o Garrafa acabou de citar aí, Michele, aquelas academias realmente eram academias de só de maestro. Só de maestro. José Paz, é isso, seguinte, me tô aqui no... a gente viu aí a seleção do Paulistão, né? E eu queria que você perguntasse aí pro Miller, essa seleção do Paulistão, se ele concordou com todos os nomes. Então, ó, a gente teve aí goleiro Everton, aí depois teve Reginaldo do Água Santa ganhando, Gustavo Gomes, Didi do Água Santa, Juninho Capixaba do Red Bull Bragantino, o Zé Rafael do Palmeiras, Luan Dias do Água Santa, teve bastante jogador do Água Santa, né? Renato Augusto do Corinthians, o Veiga do Palmeiras, Rony do Palmeiras, o Mezenga da Água Santa e o técnico Thiago Carpini. Alguma consideração aí, tanto do José Paz quanto do Miller? Ô, Michele, só pra te botar para aqui do bastidor, boa noite pro Miller, pra você, pra todo mundo que tá acompanhando a gente aí. A gente tava escutando a reportagem, né, do Salazar e já na resenha aqui, né, Michele, aqui no Camarote Arena Renco, com uma baita vista pro estádio do Morumbi. Daqui a pouquinho tem o jogo de São Paulo, né, contra o Ituano aí pela Copa do Brasil. E o Miller cornetou em relação ao técnico, não é isso, Miller? O que você achou do Thiago Carpini? Sim, o Thiago Carpini poderia ter sido a revelação, né? Até porque foi, acho que, um trabalho brilhante dele, primeiro, né, na sua carreira, até porque ele passou pro Guarani, sim, Inter de Limeira, etc. Não fez um trabalho brilhante como fez agora. Porque o melhor treinador pra mim foi o Abel Ferreira, sem dúvida nenhuma, né? É, o que a gente comentava aqui, né, Michele? São 4 ou 5 nomes, 4 nomes do Água Santa nessa equipe. Claro, uma equipe dominada pelo Palmeiras, que foi o campeão. Mas o Abel Ferreira é um dos maiores treinadores e, para muita gente, o maior treinador da história do Palmeiras. Então, pelo passado dele, muita gente entende que ele também deveria ter ganhado. E em relação, no ano passado, ele já não ganhou, né, de melhor treinador, perdeu pro Rogério Ceni. Você achou que naquela ocasião também foi correto, mesmo? Também. Ano passado... Foi errado, então. Exatamente. Ano passado o Abel já deveria ter vencido o prêmio, porque foi campeão e uma campanha muito boa, assim como a campanha desse ano. Abel Ferreira, melhor treinador do Paulistão em 2 anos consecutivos, para mim. E também o Piquerez ficar de fora, eu não concordo. Piquerez joga muita bola e tem sido assim muito regular na equipe do Palmeiras. Então aproveitar, viu, Michele, se você me permite, tô aqui com o jogador caro, com o Miller nessa dupla de ataque. Meu pai tá muito feliz com essa dupla de ataque, viu? Não virei jogador, pai, mas tô aqui com o jogador caro. Então vamos falar um pouquinho do São Paulo, porque a informação que a gente obteve agora, recentemente, viu? Alguns minutos, viu, Miller? É que o Luan, ele não foi relacionado para esse jogo de daqui a pouquinho aqui contra o Ituano, terceira fase da Copa do Brasil, jogo importante, por opção técnica, opção do técnico Rogério Ceni. A gente sabe, o Luan tá nesse imbróglio aí de renovação de contrato com o São Paulo, tem contrato até o final do ano. São Paulo já fez proposta, veio contra a proposta de lá. Informação que eu tenho é que os valores são muito distantes entre o que o São Paulo quer pagar e o que o Luan quer receber. Você acha que tem alguma coisa disso aí, dessa negociação? Isso acabou interferindo para que hoje o Luan não viesse aqui pro jogo? Ou uma coisa, outra coisa, outra coisa? Não, você tá certo. Essa renovação que ele ainda não aceitou do São Paulo fez 4 propostas pro Luan, né? E o Luan não aceitou nenhuma. Então isso com certeza interferiu, né, na escalação do Luan hoje, seja no banco ou seja como titular. Como o Rogério tem peça de reposição, tem o Mendes ali, tem o Nestor, quer dizer, tem um Pablo Maia, então o Rogério preferiu, né, escolheu esses jogadores do que o Luan, mas passa sim pela renovação. Pois é, Michele, Luan nem no banco de reservas hoje, daqui a pouco a gente vai passar um provável São Paulo para todo mundo que está acompanhando aqui. Eu jogo a bola para vocês aí na Avenida Paulista, para vocês também debaterem esse assunto em relação a Luan, e a informação que eu tenho é que amanhã deve ter uma reunião entre aí o staff do Luan e o São Paulo para a gente ver como é que vai ficar essa situação. Devolvo para vocês daqui a pouquinho um provável São Paulo que deve ter 3 zagueiros hoje aqui, viu, Michele? Vai daí. Beleza, boa, Miller, boa, José Paz. Vamos lá, falando sobre... Primeiro, vamos começar de trás pra frente, falando do Luan, e depois volta pro Paulistão. Tô surpreso, viu, Garrafa? Eu acho que isso aí é um péssimo presságio pro São Paulo. Pelo jeito, o Luan não vai ficar, porque nem no banco ele tava jogando até bem.
Vamos aguardar o que, obviamente, esse assunto será discutido na entrevista coletiva. O Rogério vai se posicionar. Há uma blindagem muito grande de tudo que acontece nos clubes, a gente não vai a treinamento. Então, com certeza, né, até sabendo os profissionais que lá estão, além do José Paes lá, esse assunto será levantado na coletiva com o Rogério, mas isso já não é novidade nesse processo de renovação do Luan. E sobre o Abel, acho que é bom deixar claro, se eu estiver errado alguém me corrige, que são os jogadores e técnicos que elegeram os melhores do Paulistão. É mesmo? Tá? Essa é a informação que eu tenho. Se alguém tiver uma outra informação, me avise. É isso aí, mesmo. Entendeu? Então, porque todo mundo gosta de criticar, porque imprensa, nós não temos nada a ver com isso. E essa escolha foi simplesmente ridícula, como foi o ano passado. E nada contra o Carpini. O Carpini teve até manchado um pouco, né, entre aspas, a sua brilhante conquista como técnico, com o trabalho que fez, porque é inadmissível que o Abel não venha a ser o melhor técnico do Campeonato Paulista. Ele ganhou 2 temporadas, ele ganhou o ano passado em cima do Palmeiras, do São Paulo, virando no estádio do Morumbi, depois de um 3-1. Ele ganha também do Água Santa, e aí... Não sei se rola um preconceito, Ué, quem joga volta são os jogadores. Não, mas treinador também, Michele, treinadores também. Eu não sei se rola um preconceito, um pouquinho de inveja com o português. E aí falou que nós pegamos no pé do Abel. Mas me parece que não tem por que não votar no Abel. Não, é o Abel. Cara. Não tem por que não votar no Abel. Isso aí é média, talvez, que fazem. É o que eu tô falando, alguma coisa tá errada. E menção honrosa também para o Márcio Zanardi do São Bernardo. O Carpini foi ótimo, fez história com a Água Santa. Não alerta, porque senão eu vou colocar o Abel em terceiro. O Zanardi só não foi além com a campanha do São Bernardo, porque o regulamento cruzou o time dele com o do Palmeiras, do mesmo grupo. Aí dançou logo de cara. Mas o Salazar vive falando que o Palmeiras não jogou bem, não estava jogando bem, e aí no final deu uma melhorada e vocês acham que o Abel merece? O Salazar falou que Palmeiras é campeão, gente. O ano passado, o Palmeiras é campeão esse ano. Dia sim, o outro também. Poxa, mas vem cá, o treinador que chegou como Água Santa, que até outro dia não era um time, era um time de várzea. Na final, vocês não acham que ele foi um bom treinador? Eu já fui muito... Não, eu acho que ele é um bom treinador. Eu não disse que ele não é um bom treinador. Eu só concordo com o Garrafinha uma coisa não apaga a outra. O melhor técnico do Campeonato Paulista, foi o Abel. E o melhor técnico do futebol brasileiro nos últimos tempos é o Abel também. Mas especificamente no Paulistão, para mim foi o Abel, um pouco acima do Zanardi e também do Carpini. Não sei. Olha, bom, no resto vocês gostaram de tudo, da seleção do Paulistão? Quando começou já pelo técnico, para mim já parou. E você também, desacreditou? Eu só não achei o gol mais bonito, foi bonito, mas não o mais bonito, o gol do Corinthians, do Roger Guedes, com o toque de calcanhar. Para mim o gol mais bonito do Campeonato Paulista foi o do Luan. Para mim também, foi o gol do Luan. E para você? Do Luan, que foi eleito inclusive pela nossa equipe no último domingo no Mesa Redonda, e o Luan, por esse feito, aquele gol contra o Botafogo, vai receber uma placa da nossa equipe aqui, em homenagem ao gol mais bonito do Paulistão, e já no final de semana no Mesa começa a escolha do gol mais bonito do Campeonato Brasileiro. Muito bem. A gente vai falar um pouquinho mais do Palmeiras, né? Ontem, lá na festa da Federação Paulista, o Thiago Salazar bateu um papo com a presidente do Verdão, e a Leila Pereira falou sobre a principal inquietação do torcedor nesse momento: contratações. Nesse momento, desde o começo do ano, né, tia Leila? Dá uma olhadinha. Não haverá contratações agora, entende? Mas como eu falei com vocês, eu estou sempre atenta ao mercado e às solicitações do nosso treinador. Tendo alguma solicitação, vamos avaliar e vamos ao mercado. Quando o torcedor me cobra muito por contratações, é claro que o Palmeiras está sempre atento às oportunidades de mercado. Não é, mas de outro lado também, eu tenho que ter responsabilidade para pagar as contas do Palmeiras em dia. Isso é o maior estímulo para os nossos profissionais. Entende? Você tem um clube equilibrado financeiramente. E a tia não brinca em serviço, hein? E o avião é dela. Eu recebi uma mensagem de um telespectador que ele explica tintim por tintim que o avião não é dela nada. O avião é do Palmeiras, que ela comprou e o Palmeiras está pagando. Fala você, Silvio. Sobre reforços, contratou o volante que dava para contratar dentro do gasto que estava se imaginando. Queria um plano A, um plano B, um plano C, não deu certo lá com os caras da Europa, trouxe o volante do Guarani. E o Arthur tá voltando, são os reforços. O Palmeiras já é um time montado, já flui sozinho, é uma outra peça que precisa de vez em quando. Quem tem que contratar mais é quem tá jogando mal, quem tá
ficando para trás. Mas não pode ficar sem peças? Só tem que entender, gente, que essa conquista brilhante, maravilhosa, mais um título do Paulistão, não pode ser referência para a temporada. Exato, que é longo. O patamar é outro em termos de campeonato sul-americano, que é a Copa Libertadores da América. Brasileiro. O Campeonato Brasileiro, os adversários serão os outros. Sim, Garrafa, mas pensa no fluxo. Copa do Brasil, os adversários serão os outros. Pensa no planejamento. Então agora é fluxo. muito fácil falar, não, vamos fazer essa administração. É muito fácil. Na festa lá, estourando champanhe, comemorando mais um merecido título, é muito fácil. Então vamos tomar cuidado pensa com o que vem pela frente. No fluxo de trabalho do departamento de futebol do Palmeiras. Não, o que? Eu não falei? Você quer calar minha boca? Não é você defender. Não, eu não vou defender. Vou defender sim. Então vou defender sim. Você tem um trabalho forte na base. Você tem meninos com potencial na base, que dão conta do recado quando chamados. Se você ficar contratando um jogador mais ou menos de fora... Não disse para contratar mais ou menos. Trava a subida dos meninos. Olha só que o Palmeiras tem no banco. Não, eu tô dizendo. Eu tô concluindo isso. Pra que ficar contratando um monte de jogador mais ou menos? Pra gastar dinheiro quando você tem o Fabinho aí pedindo passagem, o Giovani pedindo passagem, quando perder pro Água Santa há 15 dias, o senhor não falaria esse discurso. Não, isso aí é você que trabalha com resultado. Olha, nem o Água resultado é uma Santa coisa, tão ganhando. Desempenho é outro. Então muita calma nessa hora. É. Muita calma nessa hora. Bom, agora é o seguinte, enquanto eles se acalmam, beba uma aguinha aí. Deixa eu falar um negócio importante pra vocês de casa e pra vocês aqui também. O canal do YouTube do Gazeta Esportiva tá bombando, vocês sabem. A gente falou aqui na semana passada da live, hashtag tá no jogo, né, do Osmar Garrafa, que vai rolar de novo essa quinta-feira. Terminando o Gazeta Esportiva, 7 da noite, hashtag tá no jogo, Osmar Garrafa, Miller e mais um convidado especial. Mas tem também o Gazeta Esportiva primeira edição. Michele, o que é o Gazeta Esportiva primeira edição? Vai ao ar de segunda a sexta, 1h30 da tarde, da 1h30 às 2 da tarde. E é um programa irreverente, descontraído, com uma parte jovem da nossa equipe. Hoje o convidado por lá foi o lateral direito Garcia, do Palmeiras. Dá uma olhadinha nesse trecho que a gente separou para da base. Ô Garcia, falando bastante da questão psicológica, né? Na final, quando o Abel chama você do aquecimento e fala assim, moleque, tu vai entrar. Qual que é a sensação que bate que você vai, olha aquele estádio lotado, o maior público da história do Allianz Parque, e você fala assim, Jesus amado, me chamou pra quê? Ia me dar tremedeira se fosse comigo, velho. Eu pensando nisso já tenho crises aqui estranhas, porque deve ser uma sensação absurda. Fala aí como é que foi pra você. A gente tá sempre querendo jogar, né? E quando você se fala do Allianz Parque lotado, da dimensão que foi essa final, eu tava ali já preparado, eu costumo dar umas olhadinhas pra ele também, pra ver se ele... Vai chamar. Pra ver se ele vai chamar. E ali na hora eu tava aquecendo, eu não sabia que eu ia entrar de ponta, mas eu já tava preparado já pro que deve vir ali no momento. E na hora que ele chamou ali, cara, olhei pra minha mãe e pro meu pai que tava logo ali no Central Oeste, eu falei, agora é dar o meu melhor aqui dentro de campo e sair campeão aí, que é o que o Palmeiras merece. Beleza, Gazeta Esportiva primeira edição, de segunda a sexta, à 1h30 da tarde, da 1h30 às 2 da tarde. Ô, Mi, esse cara aí, ó, o Garcia, foi campeão mundial sub, sei lá o quê, com a seleção brasileira. É mais um menino da base do Palmeiras. E da, nossa base estava lá a Gabi, que é corintiana. Que corintiana? Ela estava ali. Gabizinha é palmeirense. A Gabizinha ela foi de verde em função de homenagem ao Palmeiras, mas ela é corintianíssima. Para, o Garrafa. Verdade, gente. Ela é super palmeirense, família toda palmeirense. Beijo pra Gabizinha. Bora, brava. Gabizinha é brava, hein? Vai, Corinthians, ela fala. Gabizinha é brava. Chega na redação, Bibi. Vai, Corinthians! Ó, bora pra nossa redação de esportes com a Marina Buffon. Boa noite, Marina. Tô sabendo que você tem aí algumas declarações de corintianos ontem lá no evento da federação. O que você conta pra gente? Fala, Michele, boa noite para você, para todo mundo que está acompanhando o Gazeta Esportiva. Pois é, o Thiago Salazar teve ontem lá no Prêmio da Federação Paulista, fez essa matéria que vocês assistiram agora há pouco e ele conversou com o Roger Guedes. O Roger Guedes, que teve o gol mais bonito aí, foi um dos artilheiros junto com o Galopo também do Paulistão. E ele falou sobre essa perda de animosidade durante a saída, né, do Renato Augusto no último jogo da Libertadores, que o Corinthians acabou vencendo, né, superando essa dificuldade. E disse ainda que o Fernando Lázaro vai ter que quebrar a cabeça para escalar o Corinthians sem o meia. Vamos ouvi-lo.
Cara, você tenta esconder, né? Mas é normal, acho que você fica triste pelo seu companheiro, saindo daquele estado, chorando. A gente torce para não ser nada grave, então acaba tendo um baquezinho de tristeza. É os sentimentos que você sente na hora, então tem que virar a chavinha logo para entrar no jogo. Como você falou, a gente deu uma decaída mesmo durante o jogo e também serve por causa que é o Renato, né? Então a equipe precisa dele, todo mundo sabe disso. É o cara que traz a qualidade no meio de campo e nós do ataque precisamos dele, então acho que... Mas agora o Fernando também tem essa dorzinha de cabeça para botar alguém no lugar dele para continuar servindo a gente lá na frente. É uma posição muito rara dele, né? Acho que no mercado brasileiro em si não vai ter outro Renato. Acho que ele é único na posição dele, no que ele faz, no que ele traz pro nosso time. Ele entende muito a cara do Corinthians. Eu e ele se demos muito bem também, então acho que o Renato vai fazer falta sim. Mas tem jogadores de extrema qualidade, como o Cantilho entrou muito bem lá, o próprio Mike entrou muito bem, tem o Juliano que faz essa função, o próprio Watson. Claro que cada um na sua característica e, como eu falei, a dor de cabeça pro Fernando. E aí, né, claro que o Salazar teve que perguntar para o Alessandro Nunes, que é o gerente de futebol do Corinthians, se ele está procurando aí, apressando essas negociações para procurar um meia mais cerebral igual o Renato Augusto. Vamos ver a declaração dele, que não é tão boa para o torcedor que está esperando reforços. Vamos ver. Não muda pelo gancho da tua própria pergunta. Já era um diagnóstico de que se houvesse algum atleta que nos possibilitasse a vinda a uma aprovação técnica de uma característica que pudesse ser útil, faríamos. Por isso que nós estamos buscando muito antes de um problema do Renato e de uma lesão que infelizmente ocorreu. Mas essa é uma discussão diária, avaliação daquilo que um atleta realmente pode acrescentar. Não é uma simples avaliação, vamos trazer e vamos apostar para ver o que vai acontecer. O Corinthians hoje não está negociando com nenhum atleta. Não existe nenhuma negociação em andamento para vir ou para sair. Né? Então, só diante dessa resposta não tem como a gente se dirigir e falar sobre qualquer outro atleta ou outro nome. Isso eu garanto para vocês com toda a segurança que não existe nada acontecendo para que se crie uma expectativa de amanhã ou depois ocorrer um anúncio. E aí, acabando com todas as expectativas mesmo, Alessandro também falou para o Salazar ali que não teve nenhuma conversa pelo Terans do Atlético Paranaense, muito menos com o Firmino, que é um desejo do clube, é corintiano, mas está um pouco longe aí da realidade do clube. Volto com vocês. Muito bom, Marina. Fala, Garrafa. Falaram e não falaram nada de produtivo, né? Tá bom. Vamos voltar para o Morumbi? Vamos trazer de novo José Paes e Miller com as notícias quentinhas do São Paulo. Temos já a provável escalação do tricolor, José Paes? Temos sim um provável São Paulo, viu, Michele, para daqui a pouquinho aqui no Morumbi contra o Ituano. Estamos numa resenha muito legal aqui, né, no Morumbi, com o Miller. Vai ter até pagode aqui daqui a pouco, viu, Michele? Obrigado por essa pauta, então, porque eu já vou ficar por aqui mesmo, claro, trabalhando, sempre trabalho em primeiro lugar, né, Miller? Mas puder ter aquele pagodinho diferente, né, por que não? Mas agora estamos trabalhando, vamos com o provável São Paulo na tela para vocês acompanharem aí comigo, pois o Miller vai comentar o que ele acha desse provável time do técnico Rogério Ceni, com 3 zagueiros. Arte na tela para vocês aí, então, com Rafael no gol, 3 zagueiros, Beraldo ou Diego Costa voltando de lesão aí depois de 6 meses, né, Miller? E aí o Arboleda e o Alan Franco completando o setor, o Natan numa ala, o Michel Araújo na outra, Nestor e também o Mendes completando o meio de campo. Lá na frente o Wellington Rato, David e Caleri voltando aí de lesão, voltando de suspensão, se machucou aqui nesse mesmo Morumbi contra o São Bernardo naquela reta final de Paulistão, e aí não pôde jogar também agora recentemente contra o Tigre, né, na Sul-Americana, porque estava suspenso. Como é que você vê esse provável São Paulo? Dá para ganhar do Ituano 2, 3 ou vai ser jogo difícil? Olha, o Ituano tá um time desfigurado, né? Porque muitos jogadores saíram, né? Então o Del Poço vai ter que, né, refazer a sua equipe. O São Paulo eu gostei da escalação porque do meio campo para frente tem 3 atacantes, né? O Caleri volta, quer dizer. Então a bola tem que chegar com qualidade. Tendo 2 jogadores individualistas nas laterais, né? Na direita e na esquerda, tem mais opção de ataque. Porque o 3-5-2, o time automaticamente ele fica mais ofensivo porque obriga os laterais a avançarem. Até porque os 3 ficam lá. Os 2 avançam, por isso que é 3-5-2. Mas eu gostei do meio campo pra frente, Paes, porque o São Paulo, ofensivamente, hoje tá bem. Antes do nosso ao vivo aqui, eu tava numa apuração frenética para tentar descobrir esse time do São Paulo, e aí me falaram, ó, existe uma remota possibilidade, aquele 1% vagabundo, né, do Caleri ficar no banco de reservas e aí jogar o Erisson.
Você iria nessa troca aí? Se o Rogério fizer isso, ele vai estar colocando o critério da bola em campo. Até porque o Erisson fez 2 gols no jogo passado. Então, só que nós sabemos que o Caleri é o titular absoluto. Só que ele está voltando de uma contusão delicada. E essa contusão no tornozelo é bem articular, é delicada, é difícil, até perder o medo. Quer dizer, então é um somatório de coisas que, se o Rogério deixar o Caleri no banco, não vai estar cometendo nenhuma injustiça. Até porque o Erisson vem de 2 gols no jogo passado. Michele, tem que mandar um abraço aqui para a Helena Renko, que cedeu espaço aqui. Laranjeira, Ana Carla, Portela, todo mundo aqui, a equipe. E, Michele, tá convidada para vir na Arena Renko aqui, hein? Quando tiver pagode, chama a Michele quando tiver pagode, viu, Michele? Tá convidada para vir aqui. Vai daí para vocês comentarem o São Paulo, estamos aqui à disposição, eu e o Miller, nessa dupla de ataque fenomenal aqui no Morumbi. Mas já tá cheio o camarote ou ainda não, Zé? Tá vazio? Como que tá? Eu vou, viu, Miller? Ainda tá tranquilo? Calma. Tá tranquilo ainda. Só estamos nós aqui, os proprietários, aqui o pessoal que trabalha. Tá tudo sendo arrumado porque o jogo é só 9h30, né, Miller? Aí tá chegando o pessoal do pagode com aqueles instrumentos. Eu já dei uma olhada ali e falei, vai ter pagode. Miller confirmou. Eu não saio mais daqui, Michele. Ô Zé, depois você dá uma mostradinha pra gente, né? É muito legal. Agora, deixa eu falar uma coisa pra você. Sou muito bem recebido nesse camarote, a equipe da Gazeta também. Camarote à parte, se o Rogério Ceni, eu acho que ele tem a possibilidade de escalar nem o Erisson e nem o Caleri. Se ele sabe que o Miller tá no Morumbi, ele escala o Miller. Mas que Caleri, que Erisson, velho. O Miller, no Morumbi, é só avisar o Rogério. Volta pra terra, volta pra terra. Tô falando pra você. Volta pra terra, não mexa com a minha emoção, você já pensou, por favor. Rapaz, mas não é a torcida São Paulina, né, Junão? Pelo amor de Deus, cara. Não. Teve Miller, os caras Mas Caleri, falando Erisson. sério, sem viajar na maionese, Garrafa, e sem puxar pelo passado, senão eu vou chorar, o Rogério pode fazer essa gestão de elenco nesse momento de uma forma mais prudente. O Caleri voltando de uma lesão grave de tornozelo, o Erisson fez 2 gols, começa o Erisson, não estou dizendo que vá ser isso, mas eu entendo. Começa o Erisson e depois o Caleri. O Caleri é o titular absoluto, não dá para discutir. Mas processo natural, como disse o Miller, a bola escalando, o campo escalando. E outra coisa, o Caleri, obviamente, tem uma identidade muito grande com a torcida do São Paulo, tá voltando de lesão, isso também dá até a possibilidade de ganhar um pouquinho mais de ritmo, com calma, vai entrando aos poucos. Isso. Mas ele não vinha, até a lesão dele, ele não vinha fazendo um bom início de temporada. Sem querer pegar no pé do Caleri, que é um jogador que entrega demais ao clube. O Caleri é um cara que se dedica, quando ele não faz gol, ele é um cara que briga, se tiver que marcar lateral, não concordo, mas como ele não é um jogador brilhante tecnicamente, ele é um jogador muito esforçado e sabe fazer os seus gols, o Caleri é muito importante ao time. E então, além de tudo, a bola segura dois, três zagueiros em cima dele. E hoje, como não se tem o Miller, quando você pega um jogador que faz 2 gols, você tem que dar oportunidade para esse cara continuar dando uma sequência. O cara faz 2 gols com a camisa do São Paulo. Se você tira o cara, ele fala, bom, então eu vou ter que fazer 5, 6 para me tornar titular? É porque o Caleri vai voltar, vai ser o titular mais pra frente, mas de repente nesse momento... Agora, sobre os 3 zagueiros, eu gosto da ideia, é a formatação que deu mais certo no São Paulo neste século, lá atrás com o Muricy Ramalho, é verdade, mas por que eu gosto? Além de soltar os laterais, como disse o Miller, porque o São Paulo tem 3 bons zagueiros. Esse Alan Franco aí não me convenceu, um zagueiro argentino que só cerca, mas o Diego Costa tá voltando, bicho bravo, bicho ruim, gosto dele. Arboleda, poder de recuperação, altura, jogada aérea, veloz. Não pode deixar o Arboleda com a camisa do Palmeiras. O Arboleda aqui na sobra, né? Aí de um lado o Beraldo, que tem respondido bem, que veio da base, e do outro lado o Diego Costa. Bom, o Santos também tem jogo hoje pela Copa do Brasil. A escalação do Peixe já está divulgada para encarar o Botafogo de Ribeirão no estádio Santa Cruz. Vamos ver quais são os titulares. João Paulo no gol, claro, Natan na lateral direita, Messias e Bauerman na zaga e Felipe Jonathan na lateral esquerda. Dodge, Camacho, Daniel Ruiz e Lucas Lima completam o meio-campo. No ataque, Lucas Barbosa e Marcos Leonardo comandam o Peixe de Odair Hellmann. E o Corinthians estreia amanhã na Copa do Brasil com diversos desfalques na escalação. A Marina fez até uma lista para você aí de casa entender melhor o tamanho do problema do Fernando Lázaro. Então vamos lá, Marina, quais são as baixas do Timão para encarar o Remo? Então, Michele, igual você falou, vamos botar a listinha já aí de uma vez, porque são 5 desfalques.
Tem o Balbuena, que está com controle de carga. O Caetano, que segue em transição, não jogou a última partida na Libertadores, segue em transição. O Júnior Moraes também em transição. E temos também aí o Rafael Ramos com um problema na coxa, né? Uma lesão na coxa, uma dor na coxa. E é claro, o Renato Augusto, que hoje de manhã passou pela artroscopia no joelho direito para tratar do problema dele no menisco. Ele até publicou um vídeo agora há pouco no Instagram. Vamos dar uma olhadinha no que ele falou. Fala, galera. Primeiramente, queria agradecer todas as mensagens que recebi nesses últimos dias. Dizer que a cirurgia foi um sucesso, deu tudo certo e que já estarei de volta ainda mais forte. Muito obrigado pelo carinho de todos e vai Corinthians! Então é isso, né? E o Renato Augusto, que passou pela artroscopia hoje e deve ficar 2 meses fora do Corinthians. O técnico Fernando Lázaro pode escalar uma equipe alternativa, dando descanso para algumas peças, como, por exemplo, o Fábio Santos. Pode escalar também o Pedrinho como titular na frente. E temos também o Barleta, por que não, né? Então, amanhã, o Corinthians entra em campo às 9h30 da noite, lá no Belém Pará, para enfrentar o Remo no estádio do Mangueirão. E a gente vai trazer todas as informações amanhã antes do jogo. Valeu, Marina, muito obrigada. Último contato agora, imediato, de primeiro grau com José... Primeiro grau não, né? Terceiro grau. Com José Paz no estádio do Morumbi e Miller. Contem pra gente uma coisa. Com Brasileirão, Sul-Americana, Copa do Brasil pela frente, o São Paulo vai priorizar alguma competição? E mostrem pra gente o camarote aí, que eu fiquei com vontade de ir no camarote. Vamos começar do final, então. Vamos mostrar o camarote aqui primeiro. Vem aqui comigo, Almeida. O Miller também vai vir aqui, ó. Vem cá, Almeida. Vamos mostrar aqui, ó. Os comes e bebes estão sendo preparados. Vem, Almeida. Os comes e bebes estão sendo preparados. Jogador vai abrir e... Jogador é diferente, né? Comes e bebes rolando por aqui, viu, Michele? Daqui a pouquinho eu vou até pegar esse pãozinho que tá bacana. Tem uns quadros ali, viu, Almeida? Se você puder mostrar, de ídolos históricos aqui do São Paulo Futebol Clube. Tem o Raí, tem o Mestre Tele Santana. Claro, o Miller, um quadro ali, uma caricatura dele autografada pelo Miller. Tem também o Toninho Cerezo, o Zete, todo mundo na pegada ali meio Japão, né? Por que será, né, Miller? Não tem um negócio envolvendo Japão e você aí, né? Um negócio de título mundial. Enfim, tá muito bacana o clima por aqui, viu, Michele? Ó, o Laranjeira tá aqui também, o nosso glorioso proprietário aqui do camarote. Tudo bem? Como é que você tá? Joia, beleza? Tranquilo. Vai ter muita gente aqui hoje? Como é que vai rolar? Hoje o estádio não vai estar tão lotado, mas a gente tá com um público legal. Eu acho que vai dar perto de 30 mil no estádio, a gente tá... Informação que eu tenho é que 27 mil hoje aqui. 27.498. Olha, caraca, cravou o negócio ali, hein? Miller, como é que você tá vendo o São Paulo agora? Tem Copa do Brasil, tem Sul-Americana, tem Campeonato Brasileiro, semana que vem tem Sul-Americana aqui, né, contra o Puerto Cabelo da Venezuela, mas antes tem o Botafogo no Campeonato Brasileiro no final de semana. São Paulo tem que priorizar alguma competição ou vai jogando e vai, se der pra ganhar tudo, deu? Olha, agora começa a temporada para o São Paulo, né? Essas 3 competições que você falou, todo mundo sabe que Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro para o São Paulo é mais difícil. Uhum. A Sul-Americana é relativamente mais fácil para o São Paulo chegar nas finais. Então acredito que se o São Paulo priorizar a Sul-Americana, ele vai ser muito mais feliz. É claro que Campeonato Brasileiro não pode bobear, porque senão, da metade da tabela para baixo, para cair é muito rápido. É isso, Michele. Estamos aqui à disposição aí da nossa Big Boss Michele Gianella. Vai daí, tamo aqui, Michele. Bom, primeiro aqui, toco pra vocês. O São Paulo tem que priorizar? Não, deixa eles no telão, pode deixar eles no telão. Pode ficar no telão, ninguém sai daqui. Todo mundo fica junto aqui no mesmo barco, no mesmo foguete. Miller, Zé Paz, eu, Garrafa e Silvestre. O São Paulo tem que priorizar ou não tem que priorizar a Sul-Americana? Eu não gosto desse negócio de priorizar, poupar. Tem que jogar tudo que puder, meu. Aí estoura todo mundo, não tem jogador, não ganha nada, é isso? Pro São Paulo tudo é importante, Quarta e domingo, pô. Com essa preparação física que os caras têm hoje. Até pra quem ficou... Vitamina, NASA em volta, não joga quarta e domingo. Até pra quem ficou 20 dias parado, o São Paulo precisa se movimentar. Então é força máxima agora, força máxima na estreia do campeonato no final de semana. E o São Paulo, pela ausência de títulos importantes, a torcida tá carente, ela tá respondendo ao time, o São Paulo tem que se entregar e todo jogo encarar como uma grande decisão. Eu tô de folga depois do programa hoje, não vou trabalhar à noite. E o Zé Paz, se puder me passar, pegar, tem dois chá verde aí em cima da bancadinha aí, você leva aquele chazinho verde. Eu vi lá, 2 chazinhos verdes. Você é metidinho, eu tomo aquele outro lá, mas que puxa pro vermelho
Tá de boa. Duplo, Pode sei lá trazer o quê. aqueles verdinhos lá pra casa. Lá. Ô, Garrafa, só uma coisinha, amigo. Tá. Falando sério Gelado, agora, sobre, viu, José? que realmente é como eu penso, esse negócio de priorizar. Pô. Claro que lá na frente, estamos começando o campeonato. Agora, lá na frente, encavalou um jogo ou outro. Putz, tem uma viagem sul-americana, altitude, e um jogo decisivo para não cair para a segunda divisão, sei lá. Aí você tem que... Quando é o São Paulo, fica oriçadinho, né? Até a perna batendo. Você percebe? Ele fica mais... Miller, vamos lá. Perguntando pra você, esse São Paulo que a gente tá vendo aí, até onde chega, o que consegue ganhar, briga pra ganhar, briga pra não cair, pode conquistar algum título no que, na sua visão aí de grande jogador de futebol? Tá contigo. Olha, Michele, eu acredito que o São Paulo tem plenas condições de vencer a Sul-Americana. Como eu disse, daqui pra frente agora é jogo de quarta e domingo até o final do ano. Né? Lógico, se o São Paulo sai antes na Sul-Americana ou na Copa do Brasil, aí ele vai priorizar com certeza o Campeonato Brasileiro. Mas o priorizar significa que a Sul-Americana é relativamente mais fácil. É claro que Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil são times mais qualificados que o São Paulo vai pegar na medida que vai passando de fase, entendeu? Nós sabemos que o São Paulo vem de 2 anos capengando no Campeonato Brasileiro. E o nível desse ano é muito mais forte que em relação ao ano passado. Então eu não vejo o São Paulo brigando com o Libertadores do Campeonato Brasileiro. Eu não vejo o São Paulo ganhando a Copa do Brasil, porque os adversários para mim são mais fortes e são mais qualificados que o São Paulo, restando a Sul-Americana. É isso, Mi. Valeu, Zé Paz. Ô Zé, tudo na faixa no camarote? Quem vai pro camarote é tudo na faixa? 0800. Tudo na conta do Miller, Michele. Olha a vista do campo. Mostra aí, Almeida, pra gente encerrar aqui a nossa participação. Devolvo pra vocês aí, ó, com essa baita vista aqui do Morumbi, onde o Miller cansou de fazer gols, Michele. Campo bom, bola boa, não dá pra bater na canela. Vista, valeu, obrigada, Miller. Beijão, José Paz. Gramado novinho, É maluco? coisa mais Valeu, obrigada, Garrafa. Valeu, Silvestre. Fique agora com o Jornal da Gazeta, feito no capricho pra vocês. Tchau. Tchau, gente. Vai, tricolor.